Vamos continuar o estudo de geodésica afim, o transporte paralelo. Nós vimos que a equação do transporte paralelo de um tensor, ela é d derivada absoluta ao longo da curva gama de lambda, botado o vetor VB igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial, certo? Porém, existe uma condição mais fraca. Condição mais fraca do transporte paralelo. Que ocorre quando essa derivada não é zero, porém é proporcional ao próprio vetor. Ou seja, quando d lambda VB é igual, e o livro usa um lambda aqui só porque eu gosto de usar lambda como parâmetro da curva, então eu não posso usar lambda, porque o lambda já é o parâmetro da curva. Eu vou usar gama, também não é bom, alfa VB, ou seja, quando a derivada absoluta é proporcional ao próprio vetor, certo? Qual é a diferença? Vamos pegar de um ponto P ao ponto Q. Vamos ver no espaço plano. No espaço plano é mais fácil de ver o que está acontecendo. No espaço plano, quando alfa igual a zero, eu falei que isso aqui é o que? Isso é dado um vetor em P. Esse vetor é transportado paralelamente. Estou tentando fazer ele mais paralelo possível entre o ponto P e Q, certo? Vamos dar o P de novo aqui, Q, tentar escrever mais ou menos a mesma curva ou qualquer outra curva. Quando alfa é diferente de zero, na condição mais fraca, dado um vetor P, essa condição mais fraca diz que o vetor ainda é paralelo, só que o tamanho dele, eu não posso bem falar de tamanho porque eu não tenho uma métrica, mas seria o equivalente a dizer que o tamanho dele pode mudar, inclusive a direção dele pode mudar. Certo? Essa seria a condição de alfa diferente de zero. Novamente, eu não posso falar de tamanho porque eu não consigo. Para ter medidas, eu preciso introduzir uma métrica. Eu não tenho uma métrica. Mas a gente pode entender essa condição como um vetor que varia ao longo da curva, porém mantendo a direção, a mesma direção, porém pode mudar o sentido e pode mudar o módulo. Se eu tivesse uma métrica, eu poderia falar isso, mas não posso visualizar, certo? E no espaço curvo, mesma coisa. A diferença é que no espaço curvo entre P e Q, dado uma curva, o vetor pode começar assim e depois mudar para cá e depois mudar para cá e depois mudar para cá. O que é o paralelo e chegar assim. O que é o paralelo no espaço curvo? O que é o paralelo no espaço curvo não tem a ver com o paralelo no espaço plano, certo? E aí a nossa equação ela fica ela fica diferente porque não é zero, mas ela é proporcional ao VB, ok? Agora que a gente já falou de transporte paralelo, a gente pode falar de geodésica afim. Uma geodésica afim ocorre quando deixa eu ver como é que ele define. Vou definir exatamente igual a ele, só para não ter problema.
é uma curva privilegiada na qual o vetor tangente é transportado paralelamente a ele mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, vamos lá. O que eu disse? Eu disse que se eu tenho uma curva e eu tenho um vetor, certo? O vetor ele é transportado paralelamente de P a Q quando dVB de lambda igual, já vou usar a condição mais fraca, alfa VB. Isso ocorre, a gente diz que o vetor é paralelamente transportado ao longo da curva, certo? Pergunta: essa curva é uma geodésica? Só a curva. Essa curva entre P e Q é uma geodésica? Temos que testar. Como é que a gente testa? A gente pega o vetor tangente ao ponto P da curva e transporta ele paralelamente até Q. Seja lá como é que ele vai chegar, não sei. Certo? Se obedecer a essa equação, então beleza, ok, certo? Se d lambda, e agora não é mais qualquer vetor, é o vetor tangente. Então qual é o vetor tangente? X. Se d lambda x b for igual a alfa x b, então a curva é uma geodésica, certo? Então vamos abrir essa expressão aqui para ver como é que escreve ela de forma melhor. Vamos lá, reescrevendo aqui: d x b d lambda igual a alfa x b, ou nabla x de x b igual a zero. Ok? O que é isso aqui? Isso é x a nabla a x b igual a zero. Não, já estou me adiantando e botando de zero. Alfa x b, alfa x b, ok? X é o que? D x d lambda a. Isso aqui é o que? O nabla a. Como x só tem um parâmetro, eu posso escrever dzinho, d. Na verdade, não, peraí. Vamos fazer direito, Isso aqui é d d x a de que? X b. O que é x b? Isso é d x b d lambda, ok? Vou fazer direito para não enrolar.
mais dx alfa t lambda, que é esse primeiro termo aqui, gama a c b, xão b é d x c, né, t lambda igual a alfa xão b é d x b t lambda. Essa é a minha equação, ok? Mas veja que isso aqui você pode pensar aqui como uma regra da cadeia, né? Isso aqui é derivada em relação ao parâmetro da curva, ok? Então isso é o que? Isso é d lambda de t xão b t lambda mais gama b, é que eu vou botar AC, e eu vou botar AC só porque eu estou considerando a torção como zero, então não preciso me preocupar se é CA ou AC. Vou parar de me preocupar a ordem aqui dos índices. A gente já viu que quando a torção é zero, esse objeto aqui é simétrico. dxa d lambda dxb d lambda igual a alfa, não, C, que é C, alfa dxb d lambda, ou isso aqui é d2xb d lambda 2 mais gama b a c d x alfa d lambda d x c d lambda igual a alfa d x b d lambda. Essa é a equação da geodésica afim. Equação da geodésica afim. Ok? Como é que eu faço para achar quais são as geodésicas? Eu resolvo essa equação. Eu tenho que resolver essa equação para achar a geodésica. Novamente, é uma equação de segundo grau, certo? Mas eu tenho que saber, eu tenho que dar o meu xb, certo? Eu parto do xb. Então eu tenho que dar, porque isso aqui é derivada primeiro no xb, então eu tenho que dar o xb no ponto lambda igual a zero. E o que é isso? Isso aqui num ponto lambda qualquer, né? Eu tô dando no zero. Isso aqui é o que? Isso aqui é o dxb de lambda, né? E eu também tenho que dar o meu ponto inicial. Eu tenho que dar o xb de lambda igual a zero. Vou botar aqui 0 e 0. Eu tenho que dar essas duas condições iniciais. E aí eu tenho uma equação de segunda ordem com duas condições iniciais. A princípio eu sei resolver. Novamente, não necessariamente eu vou saber resolver de forma analítica, mas pelo menos numericamente eu vou saber resolver. Antes de entrar na questão de parâmetro afim, eu vou fazer um exemplo. Vou pausar aqui só para ver o exemplo. Eu vi que eu tenho um outro vídeo já gravado com um exemplo feito bem devagar, então eu vou postar outro vídeo no curso
Nesse vídeo aqui eu vou terminar esse capítulo falando do parâmetro afim. A gente diz que uma curva é parametrizada, lembrando que parâmetro é aquela coisa, né? Lambda, aquela coisa não. Parâmetro é o parâmetro que a gente usa para parametrizar a curva. A parametrizada por um parâmetro afim, ou seja, ela é uma geodésica afim. Não, ela é uma geodésica afim de qualquer forma, mas ela é parametrizada por um parâmetro afim se o alfa for igual a zero, ou seja, se a nossa equação for nabla x, x b, ou seja, isso aqui é uma geodésica parametrizada por um parâmetro afim. Na verdade, não precisa ser uma geodésica, uma curva parametrizada por um parâmetro afim. Isso aqui é uma curva transportada paralelamente. Isso é um vetor transportado paralelamente, onde o parâmetro da curva é um parâmetro afim. Isso aqui é uma geodésica cujo parâmetro é um parâmetro afim. Isso aqui eu não vou escrever não. E aí a gente pergunta, dado que a curva é parametrizada por um parâmetro afim, quais são as transformações que eu posso fazer no parâmetro para ele ainda ser afim? Então vamos lá, vamos escrever a equação, vamos pegar a geodésica, vamos escrever a equação geodésica. D 2x b d lambda 2 mais gama b a c d x a d lambda d x b d lambda igual a zero. Igual a zero por quê? Porque o parâmetro é afim. Agora eu vou passar de lambda para um lambda de S, por exemplo. Ok? Então isso aqui é d lambda de x e lambda. Então isso aqui é o que? Isso aqui é um d x b de lambda em relação a S, ou S em relação a lambda, de d lambda. Na verdade, agora é um lambda, eu quero S em relação a lambda, né? Lambda, não, lambda em relação a, não, S em relação a lambda. Então eu tenho que passar de lambda para S de lambda, mais pontinho, pontinho, pontinho. Então d lambda vai ser de uma função qualquer, vai ser a função em relação a S ds de lambda. Então isso aqui é d ds de lambda. A minha função agora é uma função de S. Isso aqui é ds de lambda dx beta ds mais gama b a c ds de lambda ao quadrado, porque vai ter dois termos, dx a ds dx b
ds igual a zero, certo? Aqui vamos a regra de Leibniz. Isso aqui vai ser, vou derivar primeiro esse termo aqui, vai ser ds de lambda ao quadrado de 2xb ds2 mais dxb ds de lambda de 2s. Agora é derivar isso aqui em relação a s, certo? De 2s não aqui, não, aqui vai ser isso aqui de ds, isso aqui de ds de lambda, tá certo? Esse aqui repete esse e deriva esse aqui duas vezes, então é d2s de lambda 2, não tem esse terceiro d aqui não, mais lambda b a c ds de lambda ao quadrado de x a ds de x b ds igual a zero. Então veja que esses dois termos aqui são parecidos e quem está estragando é esse termo aqui. Está estragando o fato da curva ser parametrizada com um parâmetro afim, ser igual a zero. Então esse termo vai ser zero se, já que dxb ds a princípio é não nulo, ele vai ser se d2s de lambda 2 igual a zero, certo? Ou seja, se s for a lambda mais b. Então, um parâmetro afim, a curva se mantém parametrizada por um parâmetro afim. Eu posso fazer uma transformação entre dois parâmetros desde que essa transformação seja linear. Se minha mudança de parâmetros não for linear, veja que vai ter um termo extra que vai ser proporcional ao vetor original, exatamente como era a minha equação, minha condição mais fraca. A minha curva vai ser proporcional ao vetor inicial, o vetor que a gente está transportando, certo? Que é exatamente o dxb ds. Então, se eu fizer uma transformação arbitrária de parâmetros, que a princípio eu posso, a curva deixa de ser uma curva com parâmetro afim. Mas se eu fizer uma transformação afim, uma transformação linear, ela continua a ser uma curva com parâmetro afim. Então, eu fico por aqui na sessão 6.4. Eu vou postar um vídeo com um exemplo do cálculo de uma geodésica na esfera, na superfície da Terra. Um abraço, tchau, tchau.